Josué, capítulo 13. Sendo Josué já velho, de idade bastante avançada, o Senhor lhe disse: Você já está velho e ainda há muita terra para ser conquistada. Esta é a terra que resta, todas as regiões dos filisteus e dos jesuritas, desde o rio Sior, próximo ao Egito, até o território de Ecrom, ao norte, todo esse território considerado cananeu. Abrange a região dos Aveus, isto é, dos 5 chefes dos filisteus, governantes de Gaza, de Asdod, de Ascalon, de Gate e de Ecrom. Resta ainda, desde o sul, toda a terra dos cananeus, desde Ará dos Sidônios até Afeque, a região dos amorreus, a dos gibleus, todo o Líbano, para o leste, desde Baal-Gade, ao pé do monte Hermon, até Lebo-Ramate. Todos os habitantes das montanhas, desde o Líbano até Misrefote-Maim, isto é, todos os sidônios, eu mesmo os expulsarei da presença dos israelitas. Você, porém, distribuirá esta terra a Israel por herança, como lhe ordenei, repartindo-a agora entre as 9 tribos e a metade da tribo de Manassés. Com a outra metade da tribo de Manassés, as tribos de Ruben e a de Gade já haviam recebido a herança a leste do Jordão, conforme Moisés, servo do Senhor, lhes tinha designado. Esse território se estendia de Aroer, na montanha do ribeiro do Arnon, e da cidade situada no meio do vale desse ribeiro, e incluía todo o planalto de Medeba até Dibom, e todas as cidades de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom e prosseguia até a fronteira dos amonitas. Também incluía Gileade, o território dos jesuritas e maacatitas, toda a região da montanha e toda a Bazã, até Salcá, isto é, todo o reino de Og, em Bazã, que tinha reinado em Asterote e Edrei, um dos últimos refaíns sobreviventes. Moisés os tinha derrotado e tomado as suas terras. Mas os israelitas não expulsaram os jesuritas e maacatitas, de modo que até hoje continuam a viver no meio deles. Mas a tribo de Levi não deu herança alguma, visto que as ofertas preparadas no fogo ao Senhor, ao Deus de Israel, são a herança deles, como já lhes dissera. À tribo de Ruben, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: desde Aroer, na margem do ribeiro de Arnon, e desde a cidade situada no meio do vale desse ribeiro, e todo o planalto depois de Medeba, até Hebrom e todas as suas cidades no planalto, inclusive Dibom, Bamote Baal, Bet Baal Meon, Jaza, Quedemote, Mefaate, Kiriataim, Sibna, Zerete Zahar, na encosta do vale, Bet-peor, as encostas do Pisga e Bet-gesimote, todas as cidades do planalto e todo o domínio de Seom, rei dos amorreus, que governava em Esbom. Moisés o tinha derrotado, bem como os líderes midianitas Evi, Requém, Zur, Ur e Reba, aliados de Seom, que viviam naquela terra. Além dos que foram mortos na guerra, os israelitas mataram à espada Balaão, filho de Beor, que praticava adivinhação.
A fronteira da tribo de Ruben era a margem do Jordão. Essas cidades e os seus povoados foram a herança de Ruben, clã por clã. A tribo de Gade, clã por clã, Moisés dera o seguinte território: o território de Jazar, todas as cidades de Gileade e metade do território amonita até Aroer, perto de Rabá. Estendia-se desde Esbom até Ramate-Mispa e Betoim, e desde Maanaim até o território de Debir. No Vale do Jordão incluía Bet-Arã, Bet-Nimra, Sucote e Zafon, o restante do domínio de Seom, rei de Esbom. Abrangia a margem leste do Jordão até o mar de Quinerete. Essa região, com as suas cidades e povoados, foram a herança de Gade, clã por clã. A metade da tribo de Manassés, isto é, a metade dos descendentes de Manassés, clã por clã, Moisés dera o seguinte território. O seu território se estendia desde Maanaim e incluía toda a região de Bazã, todo o domínio de Og, rei de Bazã, todos os povoados de Jazir, em Bazã, 60 cidades, metade de Gileade e Asterote e Edrei, cidades do reino de Og, em Bazã. Esse foi o território destinado à metade dos descendentes de Maquir, filho de Manassés, clã por clã. Essa foi a herança que Moisés lhes deu quando estava na planície de Moabe, do outro lado do Jordão, a leste de Jericó. Mas à tribo de Levi, Moisés não deu herança alguma. O Senhor, o Deus de Israel, é a herança deles, como já lhes dissera.